Estamos no último capítulo. Hoje o nosso foco é no verso 5 e 6, mas nós vamos ler do 1 ao 6 para a gente pegar o contexto, tá? Hebreus 13, do 1 ao 6. Do 1 ao 6. Do 1 ao 6. Eu vou ler os ímpares e gostaria que os amados irmãos lessem os pares. Vamos focar no verso 5 e 6, para que nós possamos terminar hoje, porque tem muita informação e a gente está indo passo a passo. Eu agora entendo o pastor Hélio, quando ele disse que era passo a passo, é porque é muita informação que a gente tem, a gente não pode quebrar, porque tem muita informação, o texto é muito rico. Lembrando aos irmãos que nossa próxima epístola é Gálatas. Eu já estou com o material, e o nosso tema é Livres em Cristo. Eu creio que nós vamos trabalhar mais ou menos um ano ou mais, porque o texto é muito rico. São 6 capítulos, mas de muita riqueza, que a gente possa se aprofundar. Mas voltando hoje para Hebreus 13, do 1 ao 6. Eu gostaria de ler os pares e que os amados irmãos lessem gostaria de ler os ímpares e que os amados lessem os pares. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: seja constante o amor fraternal. Lembrem-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maus tratados. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Amém, louvado seja Deus. Deixa eu só lembrar o contexto aqui do versículo 4, tá? Para a gente terminar 5 e 6 hoje, em nome de Jesus. O que é que ele vai nos falar? No verso 4, ele vai dizer que digno de honra entre todos. Isso é muito interessante. Seja o matrimônio, o casamento. Então, Deus criou o casamento e Ele quer que nós sigamos conforme Ele criou. Nós não podemos quebrar. O casamento é o bastião moral da sociedade, quando é seguido conforme a vontade de Deus. É uma fortificação avançada no meio de uma sociedade decaída, decadente. Por isso os ímpios, os homens maus, que detestam a família, querem destruir o casamento, a base de sustentação de uma sociedade que está falida a sociedade. O matrimônio, então, ele não é uma invenção humana, não, mas ele nasce do coração de Deus. Ele nasce do coração de Deus. Eu lembrei, na quarta-feira passada, o que Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Primeiro casamento celebrado por Deus, primeiro milagre, Jesus está nas bodas de Canaã da Galileia. Para a gente ver a questão da prioridade do casamento. E o autor aqui é enfático, ele diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento. É sagrado, a pureza do casamento deve ser honrado. O nosso leito conjugal, é isso que o autor vem falando aqui para nós. Bem como o leito conjugal sem mácula, nós não podemos macular, não. O leito conjugal, o nosso quarto, a nossa cama é para ser mantido consagrado a Deus, entre homem e mulher. Isso não pode ser quebrado. Foi assim que Deus criou. E isso não pode entrar qualquer outra coisa. A intimidade entre o marido e a mulher, entre a esposa e o homem e o seu marido, é isso que Deus quer. O matrimônio
Ele vai dizer aqui no verso 4, matrimônio como leito conjugal, sem mácula. Nós não podemos macular. Eu já falei sobre isso, que o adjetivo aqui é tão forte que o autor usa. Eu não vou trazer os versículos novamente, porque está no outro estudo. Então, os irmãos vão ter que ir lá no outro estudo para ver. Que o autor faz uma comparação com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, que é perfeito, que não há mácula. Então, o autor faz essa comparação entre o leito conjugal com o sangue de Cristo. Que coisa, meus irmãos. Por isso deve ser honrado. A palavra honra aqui é tímios. Tímios aqui no grego, que significa respeitar ou manter consagrado a Deus. Essa é a palavra de Deus. Essa é o que a palavra de Deus. Ninguém pode quebrar essa instituição. Ninguém pode macular, corromper essa instituição chamada casamento. Esse lugar consagrado pelo Senhor, que é o nosso quarto, que é a nossa cama. Por isso que é proibido ir para o motel. Aí, lá só tem o quê? Imoralidade. E tem uma irmã de uma igreja que foi perguntar a outra, e pode? Não, ainda bem que a irmã foi enfática. Irmã, não. Não, o leito é consagrado, sem mácula. É marido e esposa, é um local de bênção entre os dois. Por isso essa relação, esse adjetivo, diretamente ligado ao sangue do Cordeiro de Deus. Então o que é que ele está dizendo aqui? Que não pode haver ligações com a imoralidade, não. A infidelidade não pode entrar no casamento. A imoralidade sexual é quebra do matrimônio, é quebra do mandamento, de uma coisa que foi Deus que criou. Quando você faz alguma coisa para quebrar essa instituição ou romper esse local consagrado, você está quebrando diretamente a aliança com Deus. Isso é um perigo. Porque qual a moda hoje aqui? Casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa. E às vezes, relacionamentos. O mundo está perdido, meus irmãos. Está perdido. Por isso, aonde a imoralidade ela toca, ela contamina tudo. É um veneno. A imoralidade é um veneno que acaba e destrói casamentos. E um dos índices maiores de casamentos e divórcios hoje é por causa de uma coisinha chamada pornografia. A pornografia tem entrado dentro dos lares cristãos. Tem uma pesquisa que eu acho que foi em 2000, no Reino Unido, praticamente se igualou com os mundanos, os divórcios. Em 2000, nós estamos em 2023, o número de crentes que vão ao divórcio está igualado com o mundo aí. Por quê? Qual o motivo dessa pesquisa que fizeram? Pornografia. Entra dentro de casa e o que é isso? Adultério. Você está quebrando a lei de Deus. E o que é que Deus diz aqui? O autor inspirado por Deus. Porque Deus, olha o que é que ele diz, julgará os impuros e os adúlteros. Não entrarão no reino de Deus. Os imorais, os adúlteros, não entrarão no reino dos céus. Aqui é uma ramificação. Se você quebra essa lei aqui, sendo impuro ou adúltero, é uma ramificação para a condenação eterna. É uma ramificação que está ligada diretamente à condenação. E esses atos são egocêntricos. Por quê, pastor? Porque o mandamento diz, agora vocês não são mais dois, mais um. Então você está sendo egocêntrico. E esses egocêntricos, eles serão punidos. Aqui nós lemos vários textos que diz que Deus é fogo consumidor. Aqui em Hebreus diz, terrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. Nós temos que glorificar a Deus, que somos crentes, por nós estarmos na mão do Deus vivo. Mas ai daqueles imorais e profanos, como foi Esaú, a gente viu aqui. Esaú tinha 2, 3 mulheres, nunca seguiu os mandamentos de Deus.
Jacó, apesar do nome, o enganador, se arrependeu, creu, confessou e seguiu. E nós viemos dessa geração de Jacó espiritualmente. Não houve arrependimento para o imoral e o profano, como foi Esaú. Por isso, no verso 4 ao versículo 5, as orientações aqui orientações para que nós possamos viver em santidade. E é interessante que ele faz duas ligações diretas entre dois pecados. E esses dois pecados, eles vão puxar todos os outros pecados. Esses dois pecados têm a ver com todos os outros pecados que entram na vida do ser humano, que é o quê? Justamente a imoralidade e o amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro, que é a avareza, a gente vai ver isso. Hoje o nosso ponto nessa noite é justamente tocar sobre isso aqui, sobre a avareza, que está no verso 5. Nós não podemos ser avarentos. Então, só lembrando que o relacionamento é entre um homem e uma mulher, e você tem que desfrutar desse relacionamento, dessa intimidade entre você e sua esposa e seu marido. Um ambiente que seja para glorificar a Deus, e um ambiente de intimidade. Não quebrar a lei sendo imoral. O que é adúltero? É você estar casado e você procurar relações com outras mulheres fora do casamento. Isso é adultério. Os solteiros, eu falei sobre isso, que estão tendo um relacionamento sem casar, isso se chama o quê, pastor? Fornicação. E quando o homem paga para uma mulher, isso se chama o quê, pastor? Prostituição. Então, cuidado. Os casados, os solteiros, o adúltero, o solteiro, com a questão da fornicação, e os casados com a questão da prostituição. O remédio contra o adultério, a fornicação e a prostituição é um leito sem mácula. Dentro de um casamento, quando o leito é consagrado a Deus, é isso que ele está dizendo aqui. Aí sim, quando o leito é consagrado a Deus, você tem que se deleitar em seu marido, você tem que se deleitar em sua esposa. Por isso o casamento, ele é ordenado por Deus, por isso nós temos que honrar, valorizar o casamento. Os adúlteros, os imorais, o que é que eles supõem? Que eles fazem escondido, pensando que Deus não sabe. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Os seus olhos são como chamas de fogo, e há oportunidade ainda de se consertar. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Davi se consertou. Foi lido aqui, Salmo 51. Mas a consequência do pecado ficou. Então, o segundo pecado que está ligado é a avareza. Olha o que é que diz, verso 5: que a vida de vocês seja isenta de avareza. Avareza, o que é avareza? O significado no grego, amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Nunca foi ter dinheiro. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens que tinham posses. A questão é o amor ao dinheiro. Nós temos vários exemplos. José de Arimateia, homem que tinha posses. Vários e vários. As mulheres que seguiam Jesus tinham posses e bens. A questão nunca foi o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro, tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Quando o homem ele ama o dinheiro, ele se afasta de Deus. O dinheiro ele vai se tornar o quê? Um ídolo do nosso coração. Não é à toa que Jesus comparou o dinheiro como uma entidade maligna. O que é que Jesus vai dizer? Que nós não podemos amar dois senhores. Nós vimos tudo isso também. Nós não podemos amar dois senhores. Amar as riquezas e amar a Deus. O que é que Jesus vai dizer? Porque senão você vai odiar um e amar o outro. É isso, nós não podemos amar a dois senhores. Por isso, esses dois pecados, eles estão o quê? Entrelaçados. Os idólatras imorais, tá? Os imorais e aqueles que... os avarentos. Paulo vai dar um exemplo claro disso aqui. Eu vou pedir a Vitória para colocar, só para a gente ver.
Porque esses dois pecados, eles puxam os outros. Vitória, Efésios 5, 5 e 6. Preste bem atenção o que é que diz, o que é que Paulo diz, ó. Sabei, pois, isto: nenhum incontente, ou impuro, ó, imoral, ou avarento. Ele puxa os dois pecados. Aí ele vai dizer, ó, que é idolatria. Tem herança no reino de Cristo e de Deus, ó, o reino de Cristo e de Deus. Nem o imoral, nem o profano. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os dois pecados entrelaçados. Quem Paulo diz que não vai herdar o reino dos céus? Os impuros. Aqui entra todas as impurezas que está aqui, ó, na mente do homem. Pensamentos imorais e ações. E ele traz, seguido disso, o que? A avareza. Volte um pouquinho, Vitória, o verso 5. Avareza. O que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Essas pessoas, eles são o quê? Incontentes. Incontinente. Ou impuro. É interessante isso. Ou avarento. Essas pessoas, elas não se contêm. Aí ele vai dizer, isso tudo é idolatria. Está ligado à idolatria. A idolatria do coração humano. Por isso, ele coloca esses dois textos interligados, ó, dois pecados. A impureza, a imoralidade sexual e o amor ao dinheiro. Nós temos que ter muito cuidado para que os nossos pensamentos, nós temos que estar voltado para Deus. E o homem é o seguinte, o homem ele tem que ter cuidado com os olhos, a candeia do corpo. O homem ele é visual. Meu amigo, está fazendo pecar, fecha os olhos, fuja, faça que nem José. Não queira dar uma de bonzão não, querendo se aguentar não. Fuja e corra do pecado. Corra do pecado. O que é que Jesus vai falar? Concupiscências, desejos estragados dos olhos, da carne e a soberba da vida. Está tudo interligado isso aí. Tudo interligado, meus irmãos, tudo interligado. Por isso nós temos que ter cuidado. O homem é visual. E a mulher é o quê? A mulher é justamente ao contrário. Ela está aqui para passear, entre aspas. O homem é visual, a mulher ela quer o quê? Que o homem veja. Você já percebeu isso? Que às vezes a mulher está em casa e você não tem, por quê? Ela pensa que a unha dela, o cabelo dela, às vezes ela se prepara não para o marido, mas para que as outras vejam. Isso tem uma pesquisa, depois eu vou jogar no grupo o número da pesquisa para vocês darem uma olhada lá. A mulher, ela é o quê? De se ajeitar. Para seu marido, não para que as outras vejam ela se ajeitando. Que coisa, né? Teve Fernanda Brum, ela diz, o meu corpo é do meu marido. O meu corpo é do meu marido. Eu me arrumo para o meu marido. Você nunca vestiu biquíni na vida? Não, porque só quem pode ver meu corpo é meu marido. Está no YouTube aí, essa entrevista dela. Então, o homem é visual e a mulher justamente ela está aqui. Aí pronto. Por isso o homem tem que ter cuidado. E a mulher também. Os dois. Então nós temos que ter cuidado com a avareza. E também com o consumismo desenfreado. Tem pessoas que não conseguem se segurar. Está ligado à avareza, ao consumismo. O escritor vai dizer aqui, ó, no verso 5, ele vai dizer que a vida de vocês seja isenta de avareza, contente com as coisas que vocês têm. Nós não podemos ter uma vida que não é nossa, é o que Deus me deu, glória a Deus. Glória a Deus. Tem pessoas que querem ter a vida do outro, o carro do outro. Não pode. Você tem que se contentar com o que Deus lhe deu. Se Deus lhe der uma Ferrari, amém. O que você não pode é colocar a carroça na frente dos burros, não. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Verso 5. Contentem-se com as coisas que você tem. Nós temos que nos contentar com o que Deus nos deu. O nosso contentamento tem que estar em Deus. Meus irmãos, o dinheiro, ele é tão viciante quanto uma droga.
o amor ao dinheiro. Por isso abrange todos os desejos materiais aqui desse mundo. Todos os desejos materiais. A ênfase aqui não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Vou repetir, não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. É você querer essas inquisições de bens terrenos e às vezes mundanos. Qual o melhor remédio? Contentamento. Em quem? Em Deus. Olha o que ele diz. Verso 5. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Eu acrescento, contentem-se em Deus, somente em Deus. A Bíblia ela vai nos ensinando que nós temos que estar satisfeitos em Deus. A Bíblia também nos ensina outras coisas. A Bíblia nos ensina a trabalhar, a ganhar, a economizar. Só que nós temos que ter cuidado. Nós devemos estar contentes com o que o Senhor nos deu. Tudo que Deus nos deu é fruto da sua providência. O ser humano descontente é coisa terrível. Terrível. Por isso que ele vai dizer aqui, e ele coloca aqui como imperativo, o autor, eu só quero chamar do apóstolo Paulo, contentem-se. É o imperativo. Terrível coisa é um homem descontente. Por quê? Porque ele vai cobiçar o bem do outro, a mulher do outro, o carro do outro, a empresa do outro, a mulher do outro, a vida do outro. Aqueles que não estão contentes no Senhor. Por isso é mandamento, contentem-se no Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que ter piedade e contentamento. Vou pedir a Vitória para colocar. Piedade e contentamento em Deus. 1 Timóteo, Vitória, 6, do 6 ao 9. Olha o que é que ele diz aqui. Vou ler, os irmãos acompanhem. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, nada. Nem trazemos, nem levando. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Para encerrar, verso 9. Ora, os que querem ficar... já li, né? Até aí o 9. Contentem-se, piedade com contentamento. Coloque aí o verso 6. Verso 6. Piedade com contentamento. O que é isso? Característica daquela pessoa que procura viver de forma que agrada a Deus. Eu sou contente com o que eu tenho, com o que Cristo fez por mim. Pastor, e meus planos? Se for da vontade de Deus, nenhum deles serão frustrados. Mas você não pode colocar os seus sonhos na frente dos planos de Deus, porque senão serão frustrados sim. Muitos colocam. E o que é que o autor vai dizer aqui? Porque o amor ao dinheiro, até o 10, coloca o 10 aqui, irmã Vitória, verso 10, eu esqueci, ó. Vamos ler juntos, ó. Porque o amor ao dinheiro, vamos lá, gente. E algumas... o amor ao dinheiro, nunca foi o dinheiro, nunca foi ter dinheiro, mas o amor ao dinheiro que se torna uma idolatria. Aí ele vai dizer aqui, é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo atormentaram com muitas dores. É isso que acontece. Por isso nós temos que fixar os olhos em Deus. Qual o melhor remédio para a avareza? O autor disse aqui. O autor ele deixa o pastor muito bem à vontade para pregar. Qual o remédio para a avareza? Contentamento. Contentem-se no Senhor, contentem-se com o que vocês têm. Esse é o melhor remédio. Contentamento e gratidão a Deus. Esse é o remédio contra a avareza. O remédio contra o pecado é o contentamento em Deus. Contentamento quando, pastor? Em qualquer situação. Paulo aprendeu a viver contente em tudo. Na alegria e na dor, na tribulação e na angústia.
Vitória, vamos botar, ele vai dizer, eu aprendi a viver contente em tudo. Filipenses 4, 11 ao 13. Filipenses 4, do 11 ao 13. Eu vou ler os ímpares e os irmãos leem o verso par, tá? Primeiro a Filipenses 4, 11 e 13. Vou ler os dois ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os par. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, contentamento em Deus, de toda e qualquer situação. Para encerrar, tudo posso naquele que me fortalece. Querem pegar só o versículo aqui, né? Isolado, não pode. Honra, desonrado, humilhado, maltratado, na pobreza, na doença. O contentamento tem que estar em Deus. Por quê, pastor? Porque Ele vai fazer o sol brilhar novamente. A promessa de Deus para as nossas vidas vem logo em seguida. Por isso que eu digo que o autor ajuda o pastor a trabalhar. Contente-se com o que vocês têm. Olha a promessa de Deus. Vamos voltar, Vitória. Verso 5. Hebreus 13, 5. Olha a promessa de Deus para a sua vida nessa noite. Hebreus 13, 5. Olha o que ele diz: contente-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Aqui estão as promessas para aqueles que estão contentes em Deus. Não é viver de toda forma. Você entendeu que a promessa só vem depois da obediência, do contentamento. Está ligado uma coisa a outra, você não precisa nem forçar muito a mente. Contentamento em Deus Deus vai dizer para você, nunca jamais o abandonarei. Que promessa em sua vida, meu amado irmão. Nunca jamais. Está doendo, vai passar. Ele está contigo, Ele anda conosco. Nunca jamais é uma promessa dele, nunca jamais o abandonarei. Para quem, pastor? Para todos os que estão contentes no Senhor. Essa era a promessa a Abraão, Isaque e a Jacó, que chegou na época a Moisés, que chegou a Josué. Ele está citando aqui duas passagens do Antigo Testamento. Vou pedir a Vitória para colocar, que a gente não pode passar, que os textos estão interligados. Deuteronômio 31, do 6 ao 8. Deuteronômio 31, do 6 ao 8. Olha a promessa de Deus aqui. Eu gostaria de ler junto com a igreja. Vamos ler. Olha a promessa de Deus. Essa é a promessa que está interligada aqui. Vamos lá? Ser fortes. Verso 7. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar aos seus pais, e tu as farás herdá-la. Olha o que é que diz no verso 8. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Verso 9, olha o que é que ele diz para a gente encerrar. Esta lei... Só para confirmar a promessa de Deus para Abraão, Isaque, a Jacó, a Moisés, Josué 1:5. A mesma coisa que ele está falando aqui. Josué 1:5, Vitória. Olha o que é que ele diz, ó. Ninguém. Vamos lá, gente? Ninguém.
nunca jamais te deixarei, nunca jamais te desampararei, nunca jamais. São as promessas de Deus, feitas a Abraão, Isaque e a Jacó. E agora o escritor de Hebreus pega o quê? Traz o texto e traz para a igreja atual. Quando, pastor, tudo isso vai acontecer quando nós somos ou estamos contentes em Deus, contentes naquilo que Deus me deu, naquilo que Deus deu a você. Deus nunca jamais nos abandonará, essa é a promessa, ou seja, Ele sempre, sempre estará conosco. Como foi com Josué, meus amados irmãos, um exércitozinho insignificante na época. A promessa de Deus não tarda e não falha, foi cumprida. Ele atravessou o mar com milhões de pessoas, herdou a terra prometida. Porque Deus, Ele não tarda e não falha, mas todas as promessas de Deus são cumpridas em nossas vidas. Quando, pastor? Quando há contentamento em Deus. Contentem-se em Deus, viva para a glória de Deus. É isso que Ele está falando aqui agora. Não foi isso que eu ordenei a você? Ser forte e corajoso, não temas, não se assustes, eu estarei com você, eu andarei com você. Todos os exércitos serão derrubados. E foi isso que aconteceu na vida de Josué. E o povo herdou a terra prometida. Porque as promessas de Deus são cumpridas. São cumpridas quando há contentamento em Deus. Terrível coisa é um homem descontente, que murmura por tudo. A murmuração é um pecado terrível. Terrível. E ele termina o verso 6, nos exortando. Olha o que ele diz, verso 6, a última exortação dessa noite, para a gente encerrar esses versículos. Hebreus 13:6, irmã. 13:6, Hebreus 13:6. Hebreus 13:6, olha o que ele diz. Assim, afirmemo-nos confiantemente, com fé, o Senhor é meu auxílio, não temerei, o que é que alguém pode me fazer? Aqui o autor mais uma vez está citando o Antigo Testamento. Você vê que o autor, ele tinha uma Bíblia, por isso o crente precisa de Bíblia. O autor, esses autores aqui, o autor aqui que a gente não sabe quem é, quando chegarmos no céu a gente vai saber quem é. Eles citam o Antigo Testamento como Paulo faz. Tudo é no Antigo Testamento. Eu vou pedir a irmã para colocar aí Salmos 118:6. Ele está citando o salmista, 118:6. Salmos 118:6. Se quiserem abrir a Bíblia, tá? Que Vitorinha deu uma saidinha ali, mas Kathleen já colocou, tá? Tá rápida. Olha o que é que diz, ó. Mesma coisa. Ele está citando aqui. A mesma coisa que diz, ó, o Senhor está comigo, não temerei. Que pode? Quem me poderá fazer o homem? Ele está citando o Salmo aqui. É a mesma citação. O que é que ele está dizendo? Ó? O Senhor é o meu auxílio, o Senhor é o meu ajudador. Não temerei. Aqui é como se o autor estivesse dizendo: o que é que os meros mortais podem fazer comigo? Meus irmãos, quando você tem a Trindade Santa como o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, não há medo, nem há descontentamento em Deus, não. A Trindade Santa, ela nos protege, ela cuida, ela continua cuidando. Deus está cuidando do seu povo em meio às provações. Deus está cuidando do seu povo em meio aos sofrimentos. Por isso o seu amor dura para sempre. Por isso o autor cita e traz aqui agora para dizer justamente isso: o Senhor é meu auxílio, não temerei, não temeremos. O que é que alguém pode me fazer? O que é que os simples mortais podem me fazer? A luz de Cristo já me alcançou, a sua graça, favor e merecido me alcançou, a sua misericórdia me alcançou, o seu perdão foi me dado. O que temerei?
O Senhor é meu auxílio, não temerei. Nenhum obstáculo, não. Todas as barreiras vão ser quebradas, todos os paradigmas vão ser quebrados, todos os obstáculos vão ser quebrados. Quando o Senhor for o meu auxílio, eu não temerei. Não temerei, porque Ele quebra todos os paradigmas. Esse é o amor de Deus, esse amor onde nós enfrentaremos lutas terrenas, mas que Ele estará conosco todos os dias. O que alguém pode fazer comigo? Kathleen, pode voltar aí, Hebreus 6. O que alguém pode fazer comigo? Eles podem até matar o corpo, Jesus não disse, né? Podem até matar o corpo, mas a alma é de Deus. E se isso acontecer, nós vamos para o céu. Eu vou colocar o que é que Jesus diz, Mateus 10, 28, irmã Vitória, por favor. O que é que esses homens podem fazer? Eles podem até nos matar, mas quem é o dono da nossa alma é Deus, ó. Não temais, a mesma coisa, não temeremos. Os que matam o corpo podem até matar, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Por isso a nossa alma pertence a Deus. A Deus. Nós não tememos homens, não. O máximo que Ele pode fazer é nos matar. E se acontecer isso, o que é que acontece, pastor? Vamos para o céu. Eles podem até tirar o lado terreno, como está acontecendo na janela 1040 agora. A perseguição, a religião mais perseguida do mundo ainda é o cristianismo. Mas aqueles que estão morrendo estão indo para Cristo. Estão indo para a morada celestial, que é o céu. Por isso nós não temeremos, não ficaremos com medo. O Senhor é meu auxílio, o auxiliador. Quem é o auxiliador? O consolador. Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso, e ainda nós temos o Consolador que habita em nós. Não temeremos. O que alguém pode me fazer? Nessas lutas que nós enfrentamos aqui, podem nos perseguir, mas Deus nos dá todas as garantias. Ele está conosco, habita no seu povo, somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então nós só temos que perseverar, nos mantermos em posição de guarda e continuar marchando como igreja de Cristo, com o estandarte de Cristo na mão, pregando as boas novas de salvação, anunciando Cristo Jesus nosso Senhor. Ele diz no verso 6, assim afirmemos confiantemente, com fé. Confiantemente aqui é com fé. Eu vivo por fé. Fé. Confiantemente, fé. O Senhor é meu auxílio, não temerei. O que alguém pode me fazer? Eles vão tentar destruir a base da sociedade, que é o casamento, mas não vão conseguir, porque nós temos o alicerce, o auxílio, aquele que luta por nós, que é Deus. Nós não podemos deixar entrar nas nossas casas o que vem acontecendo no mundo. Há uma agenda para perverter os valores conjugais e morais da família. Eles querem perverter, inverter. Por isso nós temos como bastião da família, homem e mulher, proteger os nossos filhos, ter cuidado no dia a dia. É um perigo as coisas do jeito que estão, mas nós, como igreja de Cristo, nós vamos resistir, porque a base é a igreja, a base é a família. E onde é que eles querem ir? Nos pilares, igreja, família. Aí o que é que praticamente eles vão, que é o dedão ou o calo do pai e da mãe? Os filhos. Por isso nós temos que ensiná-los. Antes de lançá-los como flechas, ensiná-los, para que eles possam ser flechas, ser sal e luz. Porque se eu soltar a flecha de todo jeito, sem a cabeça, sem a formação, é uma isca para o mundo.
uma isca para o mundo, para os lobos vorazes que estão aí fora. Nós temos que ter cuidado, muito cuidado. Não é ter uma redoma de vidro, não. Ensinar a palavra de Deus. Orar com eles, ensinar a palavra de Deus. Ensinar no caminho que eles devem andar. É isso. Marido e a esposa, já trazendo como aplicação, tem que ser unidos. Nós não somos dois mais um. Um em Cristo. Um em Cristo. Nós temos que seguir o que a Bíblia diz, cada um na sua função, e as coisas vão acontecer, porque Deus ele é fiel para cumprir. As promessas nos foi dada nessa noite, a gente viu aqui, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você individualmente, nunca jamais o abandonarei. Cada um tem que fazer e cumprir a sua função, o seu papel. Eu já trago como aplicação para a igreja. Nós temos que lembrar dos dons. Deus nos dá dons e talentos. Para quê? Para servi-lo e edificar a igreja de Cristo. Os dons são para isso. Os dons não é para me encher. Não. O dom é para edificação do corpo de Cristo e avanço do reino de Deus aqui na terra. Aquele que esconde o seu dom, o que é que acontece? Deus vem, toma e dá aquele que tem 10. Não está querendo exercitar, Deus toma. Deus fecha até a igreja. Cadê as 7 igrejas de Apocalipse? Quanto mais tirar dom. Só que ele transfere para outro lugar. Onde a igreja mais cresce hoje? Na China, perseguição. E hoje nós temos tudo para avançar poderosamente, para que a igreja impacte Araripina, Brasil, mundo. Só que nós temos que exercitar os nossos dons e talentos. Uma igreja cheia dos frutos do Espírito: amor, paz, alegria, longanimidade, domínio próprio. A igreja vai avançar, crescer no poder do Espírito Santo de Deus. Tudo isso no poder, uma igreja sendo movida no poder do Espírito Santo de Deus, uma igreja que avança, uma igreja que caminha. É isso que nós temos que fazer, cada um exercitando os seus dons e talentos. E isso não impede a gente viver as nossas vidas dentro de casa, cuidando dos filhos, da família e no trabalho. Não impede. Nós temos 24 horas. 24 horas. A questão é prioridade. Qual a minha prioridade? Uma coisa não anula a outra. Eu estar dentro de casa, viver bem com minha família e exercitar os meus dons e talentos. Aí teve uma irmã que disse: não, pastor, mas eu estou fazendo isso em casa. Não dá certo, não existe crente desigrejado. É um corpo ligado. Eu começo em casa, continuo na igreja, saio para fora. O louvor a Deus continua, a adoração continua, a missão continua da igreja. Nós não podemos substituir uma palavrinha simples para a igreja hoje, como aplicação: equilíbrio. A palavra é equilíbrio. Aonde, pastor? Em casa, com a família, na igreja. Equilíbrio. E eis que tua vida vai muito bem quando você tem esse equilíbrio espiritual, porque às vezes nós não podemos também substituir programações, tempo demais, e abandonar a família dentro da igreja. Por isso a palavra é equilíbrio. Equilíbrio. Aqui e lá e cá, ao mesmo tempo. Isso a igreja vai avançar e crescer. Não deixem de participar das programações. Mulheres, homens, é um enriquecimento espiritual. EBD fundamental. O que é que acontece com as igrejas, com crentes que não criam raízes para mergulhar e aprofundar? Falta de discipulado. Falta de discipulado. Falta de culto de doutrina, falta de EBD.
Não pode dizer isso. Ouvido, para ouvir, mas não pode, uma coisa simples. Outra coisa que eu queria trazer como aplicação, meus amados irmãos, nessa noite, é que nós vamos levar não na vida, tá? E o não de Deus, ele é terapêutico. Se ele disser não, é não. Não é não. Não continua sendo não. Então, de vez em quando nós vamos levar vários não de Deus. Vários não de Deus. Por quê? Porque às vezes eu quero que minha vontade prevaleça e não vai prevalecer. Se eu arrumar essa briga com Deus, não está arrumando com o líder, não está arrumando com o pastor, não. Está arrumando diretamente com Deus. Então essa briga você não vai vencer de forma alguma. Então os não de Deus nas nossas vidas são terapêuticos. São terapêuticos. Nós temos que continuar. E quando ele diz aqui, como aplicação, que nunca nos deixará, nunca nos abandonará, para que a gente possa encerrar, há um testemunho de um grande pai da igreja, homem de Deus, que viveu no século III, chamado João Crisóstomo. Ele era conhecido como Boca de Ouro, por causa da sua eloquência. Ele era um homem muito eloquente, o homem que falava as palavras certas nas horas certas, um grande homem usado por Deus. E ele foi levado à presença do imperador para ser morto. Ele foi levado à presença do imperador para ser morto. E nessa conversa entre o imperador, que perseguia a igreja de Cristo, até o século IV havia perseguição. A partir do século IV em diante, a igreja é institucionalizada. Só que até esse século aí, os imperadores matavam e perseguiam a igreja do Senhor, antes dela ser virar uma instituição. E João Crisóstomo foi levado para o imperador, porque ele pregava Cristo, falava do amor de Deus. Esse homem chamado Boca de Ouro. E o imperador disse para ele: eu vou tirar você de sua terra. E o pregador João Crisóstomo diz: não pode fazer isso, porque o meu pai é dono de tudo isso. O imperador olhou para ele e disse: vou te matar, vou matar você e sua família. E ele replicou novamente e disse: tu não tens forças para fazer isso. Tu pode matar o meu corpo, mas a minha alma pertence a Deus. E o imperador ameaçou dizer: eu vou te privar de todos os teus amigos, de tudo que você tem. E ele disse: você também não pode fazer isso, porque o meu maior amigo, o meu maior tesouro está no céu, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele continuou dizendo: eu vou te separar da tua família e da tua família. E João Crisóstomo disse: nem isso pode fazer, porque alguns já estão no céu me aguardando, e os que estão aqui na terra vão chegar também. E eu te desafio, ó orgulhoso imperador, pode matar o corpo, mas não mata a alma, porque pertence a Deus. Nós possamos nos apegar nessa palavra. Deus, ele nunca vai nos abandonar. Ele continua conosco. Habita, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Que nós possamos nos apegar nessa palavra. Uma pergunta dá tempo. 3 minutos. Alguém? Fazer alguma pergunta sobre o texto? Se não há, a gente vai orar e vai para casa. Em nome de Jesus. Oremos então em nome de Jesus. Oremos. Te louvamos, Deus, nessa noite. Te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelas tuas misericórdias, ó Deus, pelas tuas promessas, porque o Senhor falou conosco nessa noite, dizendo: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra,
Não confiamos, ó Deus, em bens, em homens, não em propriedades, mas nós confiamos no Senhor, que é o nosso auxílio. Não temeremos, não de forma nenhuma, porque nós sabemos que é o Senhor que luta por nós. Nós estamos aqui, ó Deus, em situação, em condição de combate, que nós possamos combater o bom combate da fé, firmes, ó Deus, perseverantes, só isso, ó Pai. Que nós possamos continuar, ó Deus, perseverantes, para que nós possamos receber naquele dia a coroa da vida. Ó Deus, que nós possamos manter o nosso leito consagrado ao Senhor, sem mácula, sem mancha. A tua palavra diz que Deus julgará os impuros, os adúlteros e os profanos. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor nos dê paz, a tua paz, ó Deus, que excede todo entendimento. Que nós possamos, ó Deus, nessa noite, nos aquietar no Senhor, descansar no Senhor, porque o Senhor é o príncipe da paz, é o Deus que, ó Deus, que nos conduz, mesmo diante de tanta dificuldade. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é quem labuta e quem luta por nós. Obrigado, Senhor, por essa noite. Proteja também, ó Deus, todas as famílias da tua igreja, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, ó Deus, para que eles possam crescer em sabedoria, graça e conhecimento diante do Senhor. Esta é nossa oração, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Deus